O cinema brasileiro não morreu, nem morrerá. Morreram os trouxas. Quem não inventa faz superproduções estúpidas. Quem não acredita na invenção a qualquer preço não sabe o que é malandragem. Bate na ponta da faca e ainda se aborrece. Suicidas são eles. Transemos em Super 8. Nossa curiosidade não tem limites. Rogério e Julinho, quentura viva. Fraturas expostas na tela desoficial. Quem quiser que viva de barganhas. Invenção, transemos com a imagem. Godard, é preciso confrontar ideias vagas com imagens claras. O abstrato versus o concreto armado. Nem morreu, nem morrerá. Cinema, Brasil, 1971. Teresina, Coroa do Rio Puti, 1972. Cenário do filme Adão e Eva, do Paraíso ao Consumo, um filme roteirizado por Torquato e estrelado por ele e por mim e dirigido pelo Noronha, Edmar, Galvão e Arnaldo. Fizeram uma direção coletiva. E era um sonho do Torquato que estava se realizando aqui. Um sonho que ele tinha há algum tempo e que tinha a ver com a vida dele, né? Tinha a ver com a vida do Brasil na época, né? De repressão militar, de ditadura militar. Tinha a ver com os conflitos dos casais, tinha a ver com os conflitos existenciais do ser humano vivendo num país de contradições absurdas como o Brasil, né? E um poeta, porque o Torquato ele fez filmes, né? Dirigiu, produziu, roteirizou, mas antes de tudo ele era um poeta, né? E em tudo que ele transava com a poesia. E ele ligou a poesia ao cinema, porque ele cedo descobriu, né, que o cinema é uma linguagem, é uma arte que tem uma linguagem que você pode transmitir até sentimentos, né? E ele tinha essa transa muito forte com o cinema. E o Adão e Eva foi um dos primeiros filmes que ele fez aqui em Teresina, que ele fez 2 em Teresina. Fez o Adão e Eva do Paraíso ao Consumo e fez o Terror da Vermelha, que ele roteirizou e dirigiu. Você me chama. Eu quero ir pro cinema. Você reclama. Meu coração não contenta. Você me ama. Mas de repente, a madrugada mudou. E certamente, aquele trem já passou. E se passou, passou. Daqui para melhor. Foi. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Sempre quando se fala em fazer uma semana Torquato Neto, quando se fala em perpetuar e botar o livro Torquato Neto debaixo do braço, eu acho que tudo bem, se pode falar bastante do que o Torquato Neto disse, ele disse, e é para isso mesmo, mas tem uma coisa que pelo menos no Piauí não está acontecendo, que é o espírito Torquato Neto da juventude, que era uma pessoa que estava produzindo coisa, uma pessoa que em nenhum momento ele parava de produzir. A arte dele, ele era a arte e a vida ao mesmo tempo. Ele não separava essa coisa de arte e vida, de fazer a arte, ir para casa e jogar na rua, não. O que ele escrevia no outro dia, ele estava pondo em prática aquilo ali. Era a própria vida, era o próprio cotidiano dele. Quando ele lançou, vamos dizer, quando ele diz na música, no Let's Play That, com música do Macalé, e quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão, não era um anjo barroco. Era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando a minha mão:
com um sorriso entre dentes, vai bicho desafinar o coro dos contentes. Vai bicho desafinar o coro dos contentes, let's play that. Quando ele diz isso, é porque ele estava jogando mesmo, desafinando o coro dos contentes. Não era para ele ser mesmo chegar no Piauí da época e ser muito bem recebido pela sociedade de Teresina. Porque de repente ele desafiava, ele desafinava com essa sociedade. Nossa, aquela hipocrisia, uma aristocracia falida da cidade, ele desafinava com isso aí. Então ele levava a poesia, levava o que ele dizia, ele levava na vida dele, ele levava na prática diária dele. Na época que ele veio aqui, no último ano que ele veio aqui, quando ele disse, rapaz, eu quero me auto-internar, eu quero repousar. E se internou, se auto-internou uma semana no Meduna para repouso. Foi quando nós tiramos as fotos, que foi publicado nos últimos dias de Paupéria e da Nave Louca. Então, a grande, vamos dizer, não é mensagem, mas o grande rumo, o grande espaço que Torquato abriu, e que eu acho que a juventude ainda é uma coisa ainda muito, mas muito jovem, que nem a juventude do Piauí ainda conseguiu ainda absorver direito esse comportamento, essa abertura de espaço, é exatamente essa inquietude, essa insatisfação que era Torquato. A angústia do mundo moderno, a degradação do velho mito familiar e o choque com a metrópole faziam de Torquato uma pessoa afetivamente carente e deprimida. Na força com que construiu seus últimos dias, Torquato alertava: é preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. É preciso não sentir vontade de beber. É preciso não dar de comer aos urubus. Na madrugada do dia 10 de novembro de 1972, o Anjo Torto, com suas asas de avião supersônico, deu seu último voo, se mandou. Adeus, vou para não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Adeus, vou pra não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Tão sozinho, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. A pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto. E no entanto eu queria dizer vem. Eu só sei dizer vem, nem que seja só pra dizer adeus. Pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto. E no entanto eu queria dizer eu só sei dizer vem, nem que seja só pra dizer adeus. Eu quero ir pro cinema, você reclama, me
meu coração não contenta. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou certamente. Aquele trem já passou, se passou, passou. Daqui pra melhor foi. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que... As etapas mais ricas da cultura brasileira. O tropicalismo veio para desafinar o coro dos contentes, decretando a alegria da invenção a qualquer preço. E um dos grandes expoentes do movimento foi o poeta Torquato Neto, o anjo torto da Tropicália. Este é o nosso assunto de hoje. Minha namorada tem segredos, tem nos olhos mil brinquedos de magoar o meu amor. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu, pessoalmente, acredito em vampiros. Mas eu amei Greta Garbo! Resista, criatura! Viva a poesia 24 horas por dia! Viva a poesia 24 horas por dia! Em 1 minuto, no documento especial. O tropicalismo balançou as estruturas da tradicional família cultural brasileira. Ao som de músicas como Alegria, Alegria, os tropicalistas derrubaram os preconceitos de ordem estética e passaram a valorizar até a cafonice e o mau gosto. O resultado foi uma intensa produção artística, que fez do final dos anos 60 uma das fases mais inquietantes da vida brasileira. Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales polidas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Pomba e Brigitte Bardot. Usando o nome de um penetrável do artista plástico Hélio Oiticica, a Tropicália foi um movimento que virou a cultura brasileira de pernas para o ar, sintonizando-a com as mudanças que rolavam pelo mundo no final da década de 60. Era o tempo dos grandes concertos de rock, da liberação das drogas e do sexo. O hipismo, a swing em London e a Revolução Chinesa, Godard e o movimento estudantil francês. O tropicalismo arrombou a festa na música popular brasileira. Introduziu guitarras e amplificadores no melhor estilo dos Beatles e Rolling Stones, criando uma grande polêmica com os estudantes esquerdofrênicos que não aceitavam a inovação. Era a época de ouro dos festivais da Record. O rei da brincadeira, José. O rei da confusão, João. Um trabalhava na feira, José. Outro na construção, João. É o
tropicalismo, na realidade, era um movimento que englobava uma enorme quantidade de componentes culturais e comportamentais. Na realidade, tudo que havia naquele convulsionado final de anos 60 estava presente dentro do tropicalismo. Era a música fina, era a música cafona, era a música de vanguarda, era a música do passado, era o refinado, era a refinada música debussiana celestial, mas era também o Vicente Celestino, era o teremim, era o birimbau, era a poesia concreta, era o cuíca de Santo Amaro. Então tudo se misturava num gigantesco sarapatel fervendo que fazia com que nenhum valor se tornasse absoluto, nenhum valor sobrevivesse àquela crônica de costumes, de acontecimentos e comportamentos da época. O poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia. Resplandente, candente, fagueira, num calor girassol com alegria. Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. E bumba, e boi, ano que vem, mês que foi. E bumba, e é a mesma dança, meu boi. Com slogans e palavras de ordem antropofágicas de Oswald de Andrade, o movimento tropicalista devorava nossa cultura, utilizando as formas mais fortes de comunicação de massa, mesmo aquelas consideradas de mau gosto, como as chanchadas da Atlântida, o carnaval, os concursos de bis, o cinema de Zé do Caixão e a buzina do Chacrinha. Atenção, pode começar. Eu brasileiro confesso, minha culpa, meu segredo, meu segredo Ao lado de Gil e Caetano, o poeta Torquato Neto foi um dos expoentes do grupo baiano, que acreditava na alegria da invenção a qualquer preço. Torquato foi ele foi muito importante, eu acho, na coisa. Ele com Caetano, tenho a impressão que ele e Caetano tenham sido os dois mais importantes na questão da apreensão do conceitual geral, para a transformação no discurso, para a transformação no texto, vamos dizer assim, promocional, no texto publicitário, no texto manifesto. As letras de Torquato Neto eram verdadeiros manifestos tropicalistas. Tão frágeis quando escritas, tão fortes quando cantadas, as letras de Torquato se transformaram em medula e osso do movimento baiano, do qual ele foi o principal cronista. Um baiano, um coco. 2 baianos, uma cocada. Aqui, na Terra do Sol, não tenha medo da lua. O século XX será dos trópicos. Bom, ele era o poeta que representa tudo aquilo que, de um modo ou de outro, era marginal a partir dos anos 60. Um estranho trânsito entre a poesia falada e a poesia escrita, fragmentário, fraccionado, onde todo o pensamento era colocado em cápsulas. Eu me lembro de uma coisa muito curiosa do Torquato. Quando a gente atravessava a rua aqui em São Paulo, logo que chegamos, ele aí de repente se punha em correr, dizia assim, se punha a correr e dizia assim: corre que eles já viram a gente. E no dia que eu fui atropelado uma noite, ele não estava conosco. Eu fui ligeiramente atropelado logo que cheguei aqui em São Paulo. Quando nós chegamos e contamos o caso a ele, ele perguntou: e o sapato voou longe? Eu falei: por quê? Ele disse: porque quando a gente é atropelado, o sapato sempre voa longe. Quem sou eu? Os ventos fortes da antropofagia tropicalista varriam todas as artes. No cinema, Rogério Sganzella mixava Godard com Orson Welles, num faroeste do terceiro mundo, jogando uma pá de cal no cinema novo. Até que tá bacana. Acho que agora isso tudo vai acabar. Daqui a pouco, você vai saber como se formou o grupo baiano que deu origem à Tropicália. Do coro dos contentes, vai, bicho, desafinada. Do coro dos contentes,
Neste sábado, a história de um absurdo real. Uma família fugindo loucamente do que é impossível escapar. A repressão, o medo de negar a vida cotidiana. Ninguém pode desobedecer às ordens. Tinha que agir, né? Eu odeio essa palavra. Agir. Pessoas sensíveis, personalidades marcantes. Se as pessoas se levarem, tudo se transforma. Mar de Rosas, o filme mais premiado de Ana Carolina em cinema nacional. Neste sábado, depois de Amazônia. As letras de Torquato Neto se transformaram em grandes hinos do tropicalismo na voz de seus companheiros Gilberto Gil e Caetano Veloso. Poeta, ator, jornalista e cineasta, o anjo louco Torquato trabalhava em todos os setores da criação artística, sempre manifestando a sua admiração pelos poetas concretistas de São Paulo. O poeta, jornalista, ator e cineasta Torquato Pereira de Araújo Neto nasceu em 1944 na cidade de Teresina, capital do Piauí. Torquato Neto era filho único do promotor público Eli da Rocha Nunes e da professora primária Salomé. Nesse quartinho é que dormia o meu filho, Torquato Neto. Aqui ele viveu os anos melhores de sua vida. Aqui ele partiu para a Bahia, ao Colégio Marista. Aqui ele começou o desenvolvimento intelectual que ele, no futuro, alcançaria de pronto. Quando conheci os pais dele, eu vi que essa coisa dele com o pai tinha uma... Parecia o padrão, assim, desse tema da ternura no Torquato, me pareceu muito da ligação dele com o pai, e com quem ele era muito parecido fisicamente, inclusive. E aquilo, quando eu vi o pai dele, fiquei conversando, e ele muito calmo, assim, ele me levou na casa dele, e a mãe dele estava hospitalizada porque tinha feito, acho que, uma operação de catarata, não sei, e aí ele ficou conversando comigo, o doutor Eli, e ficava assim, uns silêncios e tal, e ele serviu uma cajuína. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Torquato Neto é então o melhor esboço do mito do poeta cult do Brasil. Antes do tropicalismo, as letras de Torquato Neto revelavam um poeta inocente, tomado pelas lembranças de sua província. Foi nesta época que surgiu a letra de A Rua, uma verdadeira rapsódia piauiense, feita em parceria com Gilberto Gil.
E Parnaíba, meu tempo de brincar já foi-se embora. E Pacatuba, passando pela rua até agora. Agora por aqui, tô com vontade, eu volto pra matar esta saudade. E São João, e Pacatuba, e Rua do Barrocão. Ele tinha senso de humor, entendeu? Era uma pessoa assim engraçada. Você chegava, conversava, ele dava risada. Você tem essa coisa do humor mesmo, né? Porque as pessoas pensam, o Torquato era vampiresco. Era, mas tinha aquela coisa do humor, né? Porque eu acho que é o seguinte, que o Torquato, que o mesmo sol, entendeu? Que atormenta, ilumina, né? Era uma loucura. O Torquato realmente era um personagem, era uma figura da música popular brasileira, da poesia brasileira. Era uma loucura. Só quem conviveu com o Torquato que sabe das coisas lindas que ele dizia. O negócio é o seguinte, é deixar o pau rolar, mandar brasa, forçar a barra, encontrar a brecha, transar com o veneno, assobiar uma cantiga da pesada, etc. Marco o compasso e passo a limpo. O escuro é límpido sob o sol do meio-dia. Fumando, espero enquanto esse lobo não vem. Escrevo, leio, rasgo, toco fogo e vou ao cinema. Informação? Cuidado, amigo. Cuidado contigo, comigo. Imprevisíveis significados. Partir para outra, partindo sempre. Uma palavra, Deus e o diabo. Não me acompanhe, que eu não sou novela. Ele fazia aqueles artigos, ele tem algumas experiências visuais, como aquele ódio, aquele ver, ouvir, aquelas coisas. Tem as canções, tem poemas para serem lidos também. E essa multidisciplinariedade dele me fascina e, de certa forma, eu me identifico com isso. Eu também me coloco essas questões, até que ponto uma coisa é para ser cantada, até que ponto uma coisa é para ser lida. Ele era um grande poeta e um grande letrista e extremamente musical, quer dizer, eu me lembro dele sugerir sempre muita coisa, sugerir, quer dizer, dar ideias e entrar no clima de música e ir por aí, mais ou menos, mesmo sem ser músico, ele era muito musical. Minha namorada tem segredos, tem nos olhos mil brinquedos de magoar o meu amor. Minha namorada muito amada, não entende quase nada, nunca vem de madrugada procurar por onde estou. É preciso, ó doce namorada, seguirmos firmes na estrada que leva a nenhuma dor. Como herança de sua atuação poética, Torquato Neto deixou mais de 40 letras de músicas, diversos poemas, as crônicas da Geleia Geral, além de roteiros e filmes em Super 8. Como não era cantor nem músico instrumentista, o anjo torto da Tropicália se sentia atraído para uma visão cultural mais ampla. Desde cedo descobriu que os filmes tinham uma linguagem poética. No telhado e a carne seca é servida, escorpião encravado na sua própria ferida, não escapa, só escapo pela porta da saída. Daqui a pouco, você vai mergulhar na loucura da década de 70, o surgimento da contracultura, o cinema marginal e os jornais underground. Alô Brasil, alô América do Sul, alô América do Sol e do Sal e de todos os nossos contingentes necessários. Alô idiotas também, alô topeiras, cineastas frustrados de todo o país. No Brasil, quase metade das mulheres grávidas só vai ao médico na hora do parto. Por isso, milhares de crianças e muitas mães morrem todo ano. Faça o pré-natal. Proteja sua vida e do seu bebê. Se alguém na família ou na sua empresa está grávida, ajude. O pré-natal é vida e responsabilidade de todos. Não empurre esta responsabilidade com a barriga.
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança. Eu sei que a senhora não está nadando em dinheiro. Eu sei que a maré não está para peixe. Então, me afoga num óleo soia. Me chama de bonito. Me chama de namorado. Que eu te chamo de sereia. Ai, deu uma... O poeta Torquato Neto participou ativamente no movimento de contracultura que incendiou os anos 70. O cinema marginal e os jornais underground difundiam nessa época a ideia de que nenhuma verdade é absoluta. E na vida, tudo é permitido. Se a vanguarda de hoje é sempre a retaguarda de amanhã, o que será amanhã da retaguarda de hoje? Cada louco é um exército. Afastado dos baianos, Torquato Neto se especializou na guerrilha cultural. A coluna Geleia Geral, na Última Hora do Rio de Janeiro, se transformou numa trincheira de resistência. A Geleia Geral era o diário da corte das Dunas da Gal, o veículo oficial da contracultura. Eu me lembro que aquela praia, aquele pedaço ali que virou Dunas do Barato e Dunas da Gal, era uma parte da praia de Ipanema onde ninguém ia porque tinha uma obra, uma construção, não é, ali na frente. Tinha muito barulho. Então eu e Macalé resolvemos ir ali justamente porque ali era um lugar vazio onde a gente podia estar mais tranquilamente na praia. E de repente virou moda aquele lugar ali. Uma palavra para definir o poeta Torquato Neto seria o extraordinário. A morada do poeta Torquato Neto é o extraordinário. Eu morava aqui na época em Copacabana, aí eu descia para tomar um cafezinho e devorava a coluna dele, porque ele é tão rigoroso, você pode notar na coluna dele que não é um jogo assim natural, era tudo meio montagem, uma coisa construtivista mesmo, né? You know life can be long and you've got to be so strong and the world is so tough. Torquato Neto só acreditava no artista fora da lei, no marginal que escandalizava a Hebe ou no maluco que horrorizava a classe média. O Anjo Torto acreditava que a loucura era essencial à criação e que o Brasil deve tudo aos seus melhores loucos. Nasci um anjo torto, um anjo louco, um anjo muito solto, veio ler a minha mão. Eu não era um anjo barroco, era um anjo muito solto, louco, doido, torto, com asas de avião. Desde que o anjo me disse, apertando a minha mão, entre um sorriso de dentes lábios, desafinadas, o coro dos contentes lábios, desafinadas, o coro dos contentes. Let's play that, let's play that, let's play that, let's play that. O cinema é fogo. Torquato Neto abriu fogo pesado contra o cinema novo que agonizava nos cargos e verbas oficiais. A contracultura integrava todas as artes. Defendia todas as manifestações alternativas, como o cinema experimental, onde era proibido proibir. Era a época dos filmes Udi-Grude, do movimento Super 8 e da cultura marginal, onde todos esperavam que Guaraná fosse virar Coca-Cola. You must remember this. A kiss is still a kiss. Meu nome é Divina Dama.
Um dia vocês saberão a minha história. Mas eu amei Greta Garbo! O Torquato, ele motivou algumas sementes que podem dar uma grande autocrítica, e mais do que isso, um conhecimento nessa jornada. É um jornal de amenidades, com uma coluna jornalística que ele defendeu os nossos filmes, e no caso, era uma novidade, um poeta, um músico, preocupado com o cinema brasileiro. Oh, que dia tão feliz. Fascinado por vampiros, Torquato Neto viveu este personagem em Nosferatu, no Brasil, primeiro filme nacional sobre o vampirismo. Do céu azul sobre o verde mar, novo sol veio brilhar. Nossa alegria não há de ter mais fim. Vamos viver então cantando sempre assim. Ah, que dia tão feliz. O amor voltou, toda a gente diz, oh, que... Os anos 70 eram ótimos. Pô, como era bom. Como a gente era inocente. Era super legal. Quer dizer, tinha essa coisa de se assumir um comportamento contracultural, porque era o que sobrava para quem não tinha sido eliminado pela ditadura, né? Então era uma outra forma de rebelião. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu, pessoalmente, acredito em vampiros. Um beijo frio, os dentes quentes, um gosto de mel. Daqui a pouco, você vai saber por que os poetas se suicidam. Fui internado ontem na cabine 103 do hospício do engenho de dentro. Só comigo tinha 10. Estou doente do peito, estou doente do coração. A minha cama já virou leito. Disseram que eu perdi a razão. O suicídio fascinou grandes poetas da humanidade. Depois do exílio em Londres, Torquato Neto sentia-se abandonado pelos antigos companheiros baianos, o que tornava a cidade grande ainda mais sufocante. A morte trágica em 1972 fez do poeta um mito da cultura brasileira. A obra do poeta Torquato Neto continua viva na música brasileira. Escrita em 1971, a música Go Back é, mais de 20 anos depois, um dos grandes sucessos do grupo Titãs. Meu coração não contenta, você me ama, mas de repente a madrugada mudou e certamente aquele trem já passou, e se passou, passou. Daqui pra melhor foi. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Aqui é o fim do mundo. 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 Blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Torquato viveu tranquilamente todas as horas do seu fim. Visitou o Piauí, cortou o cabelo e no seu bilhete de despedida pediu que não acordassem o filho Tiago. Quando eu recebi a notícia, eu repetia, eu teria dito assim, oh meu Deus, será que a pessoa marcou aquilo para fazer e não havia quem o tirasse daquilo? Porque Augusto de Campos, poucos dias antes, me contaram que ele estava muito bem, que ele tinha feito um filme lindo, o negócio do vampiro,
e que era um filme maravilhoso, que tinha trabalhado com o Ivan e que estava muito bem, que ele tinha feito coisas extraordinárias e tal. Então estávamos até felizes, com expectativas felizes em relação a ele, quando veio a notícia. A princípio não notei que parecia só doçura e alegre, mas ele tinha uma tendência para depressão. Mas eu não acho que necessariamente deveria terminar assim. Eu acho que também são os caminhos das coisas, o jeito que o mundo foi, o ritmo das coisas e o modo como ele, afinal, reagiu pessoalmente às configurações das situações, né? E todos nós tínhamos muitas dificuldades de conviver com aquela dificuldade dele, que reportava sempre a um sentimento de renitência infantil da parte dele, aquilo tudo. A gente tinha uma tendência em ralhar com ele, em brigar com ele por causa dessas coisas, reclamar dele por causa dessas coisas. Isso foi um dos primeiros elementos assim de dificuldade. Talvez ele tenha cometido um erro de levar a sério demais aquele momento e tentar compreender e até, de alguma forma, salvar toda aquela movimentação através de um prisma e de uma visão bastante humana que ele tinha daquele momento, e por isso ele não segurou a barra e, ao contrário dos outros, ele talvez tenha sido o mais coerente. Já que os outros abandonaram a luta, ele preferiu abandonar a vida. Torquato planejou tudo em sua vida. Como num filme, dirigiu a sua própria morte, escolhendo a data de seu aniversário, quando completou 28 anos. 7 vezes 4, sob o signo do Escorpião. Por volta das 4 da madrugada, quando todos dormiam, transformou o banheiro de seu apartamento em uma verdadeira câmara de gás, entrando para a pequena confraria dos poetas suicidas. Os poetas são como os loucos e as crianças, produzem a melhor arte, são exatamente essas pessoas, porque tem o inconsciente coletivo, não tem as censuras que normalmente nós podemos ter, sofremos as injunções e temos que ter um controle sobre a realidade. O poeta não, o poeta vai direto e tem uma relação quase promíscua com as palavras. Quanto mais próximo você está da palavra, mais você se mata. Então, os escritores, em geral, se matam mais do que os pintores. E os pintores se matam mais do que os músicos. É raro você ver músico suicida, mas existe, né? O Torquato era um pouco de todos eles, então tentou 3 vezes a morte e conseguiu no fim. Não sei se foi o escritor, se foi o músico, se foi o visualista que morreu nessa ocasião. Nascido sob o signo dos que não temem a morte, Torquato tinha verdadeira fixação pelo suicídio. Sua obra é impregnada de avisos e sinais de que um dia ele iria para não mais voltar. Alô, idiotas! Todo dia, mais dia, menos dia é dia de... Vou pra não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Tão sozinho, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho.
Um poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, foi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É pumba, iê, iê, foi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. A alegria é a prova dos 9, a tristeza é teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo.